Olá pessoal, prazer, me chamo Guilherme e hoje daremos início à nossa primeira aula no curso de Descarte de Medicamentos e Resíduos de Saúde Domiciliar. Então, nessa aula a gente vai abordar alguns aspectos da problemática do descarte indevido desse tipo de material, desse tipo de resíduo, além de trazer um pouco sobre a definição do que é esse tipo de resíduo, do que se trata e qual é a definição que as organizações dão para ele. E por último, a gente vai trazer um pouco da legislação, falar sobre como a legislação trata esse tipo de resíduo, como deve ser o descarte, qual é a subdivisão e como esses materiais influenciam e afetam diretamente na nossa saúde. Primeiramente, a gente precisa entender quais são os problemas do descarte indevido desse tipo de contaminante. Quais são os problemas tanto à nossa saúde diretamente, como também ao meio ambiente. Então, alguns estudos já mostram que o descarte indevido desse tipo de resíduo traz uma diferença, uma contaminação a mais na água que chega à nossa casa. E isso, por si só, não seria um problema se a gente tivesse maneiras efetivas de fazer a descontaminação desse tipo de material. Só que o que acontece? Por esses contaminantes possuir estruturas muito complexas, eles não conseguem ser tratados junto com outros contaminantes. Então, esses medicamentos, esses resíduos de saúde domiciliar que são descartados de maneira indevida, tanto pela descarga como por contaminação no lixo comum, e acaba contaminando a água de aquíferos, rios, lagos, etc., acaba que esse contaminante passa por esses processos de descontaminação e ele não consegue ser muito bem identificado, porque para fazer a identificação exige que as empresas, as indústrias e mesmo os serviços públicos de tratamento de esgoto façam essa identificação que é cara. Então, acaba não sendo tão interessante e esses medicamentos acabam chegando até nossas residências e chegando até o nosso corpo. Chegando ao nosso corpo, já existem estudos que mostram uma certa incidência de casos de câncer de mama, como também câncer no ovário e câncer no colo do útero, por conta desses medicamentos que a gente acaba ingerindo junto da nossa água que chega até a nossa casa, tanto na água que a gente faz uso para o consumo em si, então a água que a gente toma, como também para lavar prato, para tomar banho, e isso acaba sendo um problema muito grande para a saúde pública. Além dos problemas à nossa saúde, o descarte indevido desse tipo de resíduo, principalmente de classe B, que eu vou explicar um pouco mais à frente, mas se trata principalmente dos medicamentos, existem alguns estudos que já apresentam como esses medicamentos podem trazer efeitos graves aos ciclos reprodutivos dos peixes e ao comportamento que eles têm como sociedade, nas suas relações sociais. Então, é algo que até não é tão disseminado, que os peixes possuem relações sociais entre eles, mas eu vou explicar um pouco mais à frente como o descarte indevido desses medicamentos podem afetar essas relações entre os peixes. Mas primeiramente vamos falar do ciclo reprodutivo. O ciclo reprodutivo dos peixes ele é afetado por conta dos medicamentos quando eles são expostos a anticoncepcionais. E aí, quando eles são expostos a esses anticoncepcionais, eles perdem a sua capacidade de fecundar os óvulos, os machos, no caso. E alguns até desenvolvem ovas, que é uma característica para as fêmeas, e eles não conseguem mais fecundar os ovos por conta dessa interação que eles têm com os anticoncepcionais. Então a gente pensa, poxa, o nosso medicamento que a gente descarta lá na descarga não tem nenhuma influência. Mas na verdade não, ele tem influência e grave, principalmente porque se a gente pensar que a fecundação dos ovos é o que gera as novas gerações de peixes, se a gente começa a influenciar nesses peixes que vão fazer a fecundação dos óvulos, a gente vai ter um problema grave em relação à quantidade de peixes que já é pequena nos oceanos e já vem diminuindo muito em rios, em lagos. E aí, a partir do momento que a gente tira a capacidade dos machos fecundarem, essas populações ela vem numa decrescente muito grande. E isso é um problema muito grave
em relação ao descarte desse tipo de medicamento. O segundo ponto é em relação às características comportamentais desses animais. Lembra que eu falei que os peixes eles têm características sociais, ou seja, eles agem em grupo? Então, foi feito um estudo onde pegaram 2 lagos de controle e os peixes foram inseridos em um lago sem contaminação. Então ali eles não tinham nenhum tipo de contaminação e foi usado como base para o estudo. E um segundo tanque, eles receberam um contato com um determinado contaminante que é encontrado em antidepressivos. Então, o que é que os pesquisadores observaram? Que esses peixes que não receberam os antidepressivos nos seus tanques, eles continuaram com a tendência de vir mais para a borda. Então os peixes pequenos, eles têm a tendência de ficar mais na borda, porque correm menos risco de ser atacados por peixes maiores. Já os que tiveram acesso a esse tipo de contaminante, eles tiveram uma certa inibição dos sistemas que fazem esse discernimento entre o que é risco e o que não é risco, o que é seguro e o que não é seguro. E esses peixes que entraram em contato com o contaminante, no caso do estudo antidepressivo, eles tiveram essa inibição que fizeram com que eles fossem mais para o centro dos tanques. E outra coisa, além deles irem mais para o centro dos tanques, quando eles iam se alimentar, eles comiam mais do que o normal. Então isso foi algo interessante. Os peixes, eles, a partir do momento que entravam em contato com esse contaminante, desenvolviam características com base na inibição desse sistema que faz essa diferenciação, né, entre o que é risco, o que é seguro, o que é perigoso, o que não é. E aí eles acabaram indo mais para o centro dos rios, para o centro dos tanques, enquanto os que não tiveram acesso a esse tipo de inibidor permaneceram no canto, na margem dos tanques. E isso é interessante porque se a gente pegar os dados do ano passado, só no Brasil teve um acréscimo de 17% nas vendas de antidepressivos. O que é que acontece? A população ela tem essa cabeça de se automedicar, não sabe como descartar esse tipo de resíduo classe B, principalmente, e acaba descartando de maneira inadequada, principalmente na rede de esgotamento sanitário ou mesmo no lixo comum. Isso indiretamente vai parar nos rios, nos lagos, nos oceanos, etc. E essas mudanças, tanto no ciclo reprodutivo como também no ciclo comportamental, como nas características com que os peixes se comportam entre si, afetam diretamente o que chega na nossa mesa. Por quê? Porque a nossa alimentação depende também dos peixes. E os peixes eles têm uma importância muito grande para esses rios, para os lagos, para os oceanos. Assim como os peixes precisam desses lugares limpos, os oceanos precisam dos peixes. Então, a partir do momento em que a gente influencia, e principalmente aí, com os resíduos de serviço domiciliar e os resíduos de saúde classe B, a gente começa a afetar um local onde não deveria ter influência humana direta com esse tipo de resíduo. Cientistas da Universidade de Monash, na Austrália, analisaram uma série de pesquisas sobre o impacto que resíduos psicoativos humanos têm na vida selvagem. Segundo o biólogo Jake Martin, os resultados sugerem que testes comportamentais de peixes isolados podem não prever com precisão o risco ambiental de poluentes químicos para essas espécies que vivem em grupo, já que a mudança no comportamento e no ciclo reprodutivo dessas espécies acarretariam uma redução no número de indivíduos, fazendo com que as que dependem deles para a alimentação também sofram algumas consequências. Qual é a problemática associada ao descarte indevido desse tipo de resíduo na natureza? A gente precisa entender qual é a definição de resíduo e de rejeito. Qual é a diferença entre esses dois e como se enquadra os resíduos de serviços de saúde, principalmente os resíduos domiciliares. Bem,
O resíduo é todo material que ele pode ser reaproveitado de alguma forma, seja por meio da reciclagem, ou seja por meio da reutilização daquele material, reaproveitamento energético. Já o rejeito, ele não tem mais utilidade. Então você não tem como reaproveitar aquele tipo de material. A única forma de lidar com aquele tipo de material é destinando para uma maneira ambientalmente adequada. E sobre o resíduo em si, o resíduo de serviço de saúde, qual é a definição? Bem, a OMS diz que resíduo de serviço de saúde é todo o resíduo que é gerado em clínicas, laboratórios ou serviços de pesquisa, também como atendimento à saúde, hospitais, etc. Já a Anvisa, junto com o CONAMA, eles são mais abrangentes. Eles dizem que resíduo de serviço de saúde é todo o resíduo que é gerado em atividade de atendimento à saúde ou animal. Ou seja, se você utiliza um resíduo de saúde em sua casa, em sua residência, você está produzindo resíduo de serviço de saúde, tanto como hospitais, clínicas e centros de pesquisa. Segundo a pesquisa do Plano Nacional de Saneamento Básico, realizada em 2008, a maior parte dos municípios brasileiros não utiliza sistema apropriado de coleta, tratamento e disposição final de RSS. Foram pesquisados 5.564 municípios brasileiros e observou-se que 82% possuía coleta de resíduos sólidos de serviços de saúde sépticos, o que corresponde a 891 toneladas de resíduos de serviços de saúde coletados por dia no país. Os resíduos de serviço de saúde podem ser classificados de 5 classes, onde essas classes são estabelecidas tanto pela Anvisa como pelo CONAMA. As 5 classes são A, B, C, D e E. A classe A são os agentes biológicos, ou seja, é todo aquele resíduo de serviço de saúde ou de saúde domiciliar que ele tem um potencial de contaminação. Então, se você tem um resíduo de saúde domiciliar ou de serviço de saúde e ele pode ter um agente biológico ou pode contaminar, ele é considerado como resíduo de classe A. Já os de classe B são as substâncias químicas, ou seja, como a gente já falou, os medicamentos. Os medicamentos são considerados classe B e, além disso, tem o classe C, que são os radioativos. Esses radioativos, existe um certo limite, onde a partir disso ele é considerado um classe C. Mas normalmente, a partir do momento em que ele entra em contato com a radiação ou que ele é um resíduo radioativo, ele se enquadra nessa classe C. Os de classe D são aqueles resíduos sem risco, ou seja, aqueles resíduos como plástico, papelão, que é muito importante ter-se um cuidado, como a gente vai falar na aula 2, no gerenciamento desses classe D, para que eles não entrem em contato com os classe A, por exemplo, e tenha um potencial risco biológico. Então, os classe D, eles são importantes para definir que são aqueles que não têm risco, mas que, a partir do momento em que o classe D entra em contato com o de outra classe, ele pode passar a ser enquadrado em outra classe. Já o de risco E são os perfurocortantes. Então, todo material como vidro, como seringas, se enquadram nesse tipo de classe. Segundo o relatório da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais de 2019, a capacidade instalada em unidades de tratamento de RSS por diferentes tecnologias cresceu, passando de 577 toneladas por dia para 1.314 toneladas por dia em uma década. Quanto à destinação propriamente dita, apesar dos avanços observados no período analisado, cerca de 36% dos municípios brasileiros ainda destinaram os RSS coletados sem nenhum tratamento prévio, o que contraria as normas vigentes e apresenta riscos diretos aos trabalhadores, à saúde pública e ao meio ambiente. Olá, meu nome é Leonardo César, sou graduando em Engenharia Ambiental e sou pesquisador do GAMP. Bom, abordando um pouco sobre as legislações pertinentes aos resíduos de serviço de saúde, nós temos a resolução da Anvisa número 222 de 2018. Esta resolução determina boas práticas para o gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde que são listados na CONAMA 358, exceto para o grupo C, aqueles materiais que tiveram contato com atividades radioativas. Ademais, a RDC 222 esclarece pontos sobre o gerenciamento
armazenamento temporário e parâmetros para a segregação desses materiais. Assim, os RSS devem ser segregados desde a geração, para serem destinados ao tratamento final e aos seus riscos associados. Temos também a Resolução CONAMA 358 de 2005. A Resolução 358 dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos de serviços de saúde e é aplicável para todos os serviços que possuem relação direta com o atendimento à saúde humana ou animal, incluindo os serviços de assistência domiciliar e trabalhos de campo, necrotérios, funerárias, drogarias, farmácias e entre outros estabelecimentos. Complementando as legislações pertinentes aos RSS, recentemente tivemos o Decreto 10.388 de 2020. O Decreto 10.388 institui o sistema de logística reversa de medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, industrializados ou manipulados e de suas embalagens após o descarte pelos consumidores, tendo atuação dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e até mesmo os próprios consumidores. Este decreto regulamentou o primeiro inciso do artigo 33 da Lei 12.305 de 2010, onde os medicamentos não eram submetidos a sistema de logística reversa.